A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 6, que diz assim: Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto, ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que possamos ser como esse centurião, ter a certeza e a convicção que uma palavra de Jesus pode mudar tudo. Quantas vezes esperamos, irmãos, aleluia, tantas coisas. Esperamos que Deus use alguém que não nos conhece. Esperamos que Deus fale o nosso nome usando alguma pessoa, não sei. Esperamos várias coisas mirabolantes, quando Deus só quer mandar para nós uma palavra. Uma palavra, aleluia, que vai realmente mudar a sua história. Uma palavra que vai mudar a sua vida. Uma palavra que pode mudar tudo. O Senhor manda eu te dizer que uma palavra está sendo enviada para você, oh glória. Eu não sei o que você necessita, mas a partir de hoje você vai ter a fé como a fé do centurião. Eu profetizo fé, declare comigo: eu recebo fé no meu coração. Eu recebo fé no meu coração. Receba a fé na sua vida. Receba a fé agora, para que você possa, aleluia, agradar o coração de Jesus como esse homem agradou. Porque esse centurião agradou o coração de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele ficou ouvindo as palavras desses homens que vieram trazer o recado admirado. Admirado porque, aleluia, esse centurião tinha fé. E Jesus afirma que nem Israel havia achado a fé como a dele. Arabastui. Um gentio estava ali naquele momento, aleluia, mostrando a sua fé. E o Senhor está dizendo para você: mostre a sua fé. Está precisando de uma cura? Comece a agir pela fé. Está precisando de uma restauração? Comece a agir pela fé. Está precisando de uma porta de emprego? Comece a agir pela fé. Somente uma palavra, aleluia. Eu preciso de uma palavra, Jesus. E hoje, Jesus está liberando sobre você uma palavra. E hoje Jesus está liberando sobre a sua história uma palavra. E hoje Jesus está liberando sobre a sua família uma palavra, sobre a vida dos seus filhos uma palavra. Se você crer, você vai sair daqui com posse de milagre. Porque você tem que entender que você não precisa de coisas mirabolantes, aleluia, para que Jesus faça um milagre. Porque tem gente que quer ajudar Jesus. Tem gente que quer ajudar Deus e Deus está dizendo: eu não preciso da tua ajuda, eu só preciso lançar sobre ti uma palavra. E você tem que entender que esta palavra, ela surte efeito quando eu falo. O Senhor está lançando sobre ti, filha, uma palavra. O Senhor está lançando sobre ti, filho, uma palavra. O Senhor vai fazer o extraordinário acontecer através de uma palavra que Ele libera sobre você. Esse centurião creu na palavra e ele disse: manda somente uma palavra, para que o servo dele fosse curado. E a Bíblia diz que quando, aleluia, voltaram para casa, os homens voltaram para casa, acharam o servo curado. Quando aqueles que foram enviados pelo centurião para que Jesus não entrasse na casa dele, porque aquele homem disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não me achei nem digno de ter contigo. Quem dirá de entrar na minha casa? Porque ele sabia que Jesus é poderoso, irmãos. E é isso que nós temos que saber. Que Jesus é poderoso, que Jesus é grande a partir do momento que nós sabemos o tamanho que Jesus é, aleluia, na nossa vida. Muitas coisas que eram difíceis ficam fáceis. Sabe por que você não consegue receber milagre? Porque sua fé fica oscilando. Mas se você imaginar Jesus grande, se você colocar no seu coração que Ele é poderoso, que Ele é dono do céu e da terra, que Ele é todo poderoso e que para Ele não tem possibilidade, o milagre acontece. Isso aqui agradou o coração de Jesus, a fé desse homem agradou o coração de Jesus. Que possamos agradar o coração de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela rompeu a multidão, irmãos. E Jesus disse: filha, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou, aleluia. A fé que você tem em Jesus vai te curar. A fé que você tem em Jesus vai te salvar, vai salvar esse marido, vai salvar esses filhos, mas você tem que ter fé.
É uma palavra tão pequena, irmãos, mas que tem um grande impacto na vida de quem crê. Aleluia. Arabarrasto. O Senhor diz assim: é tempo de ter fé, minha filha. É tempo de crer na palavra que eu liberei sobre você. É tempo de ter fé para viver milagre. Alguém aqui vai receber lindo e grande milagre da parte de Deus. Mas você precisa colocar a sua fé em ação. Você precisa confiar na palavra. Você precisa confiar na promessa, porque aquele que te prometeu é fiel. Esse homem aqui, aleluia, ele creu, irmãos. Ele creu na palavra que foi lançada sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a história do seu servo. E você, às vezes, fica buscando tantas coisas que entristecem o coração de Deus, sabe por quê? Porque quando Jesus, ele diz pra você: minha filha, eu tô trabalhando no simples, eu já fiz na sua vida, eu já te curei, eu já te libertei, esse marido já tá liberto, mas você fica olhando pro cenário buscando várias respostas. E o Senhor tá dizendo: eu me entristeço porque eu lancei sobre ti uma palavra. Eu quero que você acredite naquilo que você, aleluia, recebeu da minha parte, não naquilo que o seu cenário está mostrando. O centurião estava mostrando a sua fé naquele momento, irmãos, e a fé agradou o coração de Deus, a fé daquele homem. Jesus disse, aleluia, versículo de número 9, ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Nem mesmo, aleluia, diante daqueles que viram muitos milagres, Jesus viu a fé como a fé desse homem. Esse homem não precisou ver Jesus, não precisou que Jesus tocasse no servo dele, não. Ele entendia que ele não era digno de ter com Jesus e ele entendia que uma palavra de Jesus mudava tudo. A fé desse homem estremecia, irmãos, aleluia. E Deus está dizendo para você: hoje eu entrego para você uma fé que vai estremecer os alicerces dessa prisão de incredulidade que está na sua vida. Porque tem gente que está aprisionado pela incredulidade, irmãos, pela falta de fé. O desânimo veio tão grande na sua história que você nesse momento não acredita mais que Jesus pode fazer milagre na sua vida. E ele está dizendo: eu sou o Senhor que abalei, aleluia, os alicerces da prisão. Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, Jesus continua sendo o mesmo e ele está dizendo para você: eu estou sacudindo os alicerces da prisão. Eu estou abrindo as portas para você, eu estou curando, eu estou libertando. O que é que você precisa? Qual é a tua necessidade? Como Jesus perguntou para Bartimeu hoje, ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez você diz assim: ai, mãe, é porque eu tenho grandes coisas realmente, grandes sonhos, grandes projetos, mas eu já não creio mais que podem acontecer, eu já não creio mais que Jesus pode fazer, porque é impossível. O Senhor está dizendo para você: é tempo de você crer no meio da impossibilidade mesmo. Jesus não precisa, irmãos, de coisas mirabolantes para fazer milagre, ele só precisa de uma palavra. Jesus, ele lançou uma palavra e o servo do centurião foi curado. Quando os homens chegaram lá, a Bíblia diz que o servo já estava curado. Por quê? Porque a palavra de Jesus surte efeito se nós soubermos colocar em prática a nossa fé. Esse homem colocou a sua fé em prática, aleluia, e ele estava dando para Jesus todo o domínio e toda a autoridade. Ele disse: eu sei, aleluia, que tu tens autoridade, que tu podes mandar, aleluia, e acontecer. É isso que te falta, é crer, é fazer as coisas já crendo, porque tem gente que é pessimista. Faz as coisas já dizendo que vai dar errado, já pensa no pior. Tem gente que é assim. Ah, se Deus falou uma coisa, mas aí dá contrário, você já pensa que a palavra não foi Deus, que você é coisa da sua mente, você já começa a murmurar, e as coisas não são assim. Você tem que ser otimista, dizer assim: não, se Deus lançou a palavra, pode estar contrário. O vento pode estar soprando na minha embarcação, mas Deus me falou e eu vou crer na palavra, aleluia, porque é tempo de colocar fé em ação. Porque foi Jesus que colocou você nesse casamento, porque foi Jesus que colocou você nessa embarcação, porque foi Jesus que colocou você aí nessas adversidades que você está enfrentando. Porque quando os discípulos foram convidados por Jesus para passar para outra margem, foi Jesus que os convidou. Não foi os discípulos que pediram: vamos passar por outra margem, Jesus? Não, foi Jesus que chamou eles. A Bíblia diz que Jesus estava no barco, mas o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Nós observamos que o barco que Jesus está também pode ser açoitado pelas ondas, pelo vento, pela tempestade, pela adversidade. Mas a diferença está em quem está no barco, tá entendendo? A diferença está em quando Jesus está no barco, porque pode vir as adversidades. Mas se Jesus está no barco, minha filha, o milagre vai acontecer, porque o milagre vai acontecer. Mas você tem que ter a convicção de quem te colocou nesse barco. A Bíblia diz que as águas, as ondas estavam açoitando a embarcação a ponto de entrar água. E o barco quase ia a pique.
Os discípulos desesperados ali tentando, aleluia, fazer com que aquela situação ali fosse revertida, não conseguiram sozinhos, porque humanamente falando tem coisas que não tem como, tem coisas que só Jesus faz. Aí eles chamaram o mestre e perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E às vezes nós, aleluia, nos portamos como os discípulos: mestre, o senhor não está vendo o meu sofrimento? O senhor não está vendo o que eu estou passando? O senhor me colocou nessa situação, o senhor mandou orar por esse casamento, o senhor mandou orar por esse filho, o senhor mandou orar por essa saúde, o senhor mandou orar por esse ministério, e agora eu estou passando por adversidade, o senhor não está vendo? E a Bíblia diz que Jesus se levanta, repreende o vento e acalma a tempestade. E depois Jesus pergunta para eles: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? Estava faltando o que nos discípulos? Fé. Eles estavam com medo porque eles não tinham fé. Porque se eles bem soubessem quem estava com eles naquela embarcação, porque se tu bem soubesse quem anda contigo, tu não tinha mais medo dessa adversidade. Tu já estava marcando o culto em ações de graça, aleluia, crendo que o milagre já aconteceu, crendo que aquele que te fez a promessa é fiel, crendo que aquele que te falou vai cumprir aquilo que ele te disse. A Bíblia diz que os discípulos ficam maravilhados dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí você está vendo em contraste aqui um centurião que não havia visto como os discípulos, né? O poder de Jesus sendo tão manifesto, ele deve ter com certeza ficado sabendo sobre o que Jesus havia feito, os milagres, mas ver o que Jesus havia feito, humanamente falando, como os discípulos viram, ele não viu, mas ele teve fé. E aí está a diferença, não é sobre você ficar vendo o milagre todos os dias, é a forma que você acredita. Porque os discípulos viam diariamente milagre, mesmo assim eles duvidavam. E esse centurião não via milagres diariamente, mas ele cria naquilo que ele ouviu, aleluia. Aqui está a diferença. Tem gente que pensa que para ser servo de Deus e para ter fé tem que ver milagre todo dia, e não é. Para você ter fé, você tem, aleluia, que crer naquele que enviou sobre você uma palavra. Os discípulos viam milagres diariamente quando andavam com Jesus, via gente sendo curado, via cego enxergando, via aleijado andando, via mudo falando, via endemoniado sendo liberto, aleluia. Mas eles não estavam crendo na palavra. Porque a partir do momento que você crê na palavra, você não precisa ver muita coisa acontecer. Você anda movido não pelo que você vê, e sim por aquilo que Deus lançou sobre a sua vida. Se foi Jesus que havia chamado, convidado eles para passar para o outro lado, eles haviam recebido uma palavra, então eles tinham que crer. O papel deles era crer. E é esse o teu papel, acreditar naquilo que Jesus lançou sobre a sua vida. E aí está a diferença, irmãos. Por isso que Jesus ficou admirado com esse centurião. Porque ele não havia visto tanto quanto muitos de Israel haviam visto. Ele não havia visto muito quanto os discípulos haviam visto, mas ele tinha fé na palavra. Ele cria na palavra, ele cria que Jesus podia enviar uma palavra e o servo dele ser curado. E isso aconteceu. Porque a fé move, aleluia, o coração de Deus. E tem gente que não entende porque vive na igreja, faz tanto propósito, faz tanta coisa, e às vezes não recebe milagre. E tem gente que chegou ontem e recebeu milagre, e você diz: meu Deus, o que é isso? Eu oro, eu peço, eu clamo, eu choro, eu faço campanha, eu faço jejum. Eu vivo na igreja e agora, Senhor, o Senhor disse pra você: tá faltando algo em você. O que é, Senhor? É a fé. Porque às vezes quem chegou ontem tem mais fé do que você para receber, por isso recebe. Porque se você não tiver fé, não tem como você agradar o coração de Deus, até porque Deus a gente não vê, a gente crê que ele existe, mas a gente não pode contemplar. Então isso é fé, você crê naquilo que você não vê, aleluia. E foi isso que o centurião fez. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu acredito, aleluia. Eu não vejo, mas eu não preciso ver, eu só preciso crer, porque o milagre vai acontecer. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Jesus não foi até a casa do centurião, mas a palavra chegou até lá. Quando nós compreendemos que carregamos uma palavra, a gente não precisa de muita coisa para entender que o milagre está na palma das nossas mãos, pela fé. Já comece a agradecer por esse emprego. Já comece a agradecer por esse marido liberto. E uma loucura, se você soubesse como ele tá, pois é, eu não sei, mas Deus sabe. Você também sabe. Deus está dizendo: agradeça. Agradeça porque esse marido aí, aleluia, já está sentado do teu lado, servindo a Deus, adorando ao Senhor, te amando, te respeitando. Agradeça. Irmã, mas esse filho tá nas drogas. Agradeça porque é um grande pregador da palavra. Agradeça. Irmã, mas é porque... Ei, isso é fé. Agradecer por aquilo que você não vê, mas você acredita. Agradeça por essa casa. Agradeça pela libertação. Agradeça pela restauração. Agradeça pela cura. Agradeça pela vida financeira estabilizada. Agradeça por aquilo que o Senhor já fez na sua vida pela fé. Porque esse homem cria no que Jesus podia fazer. Isso é fé, irmãos. Fé. Sem ver, ele creu. E a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado com a fé daquele centurião.
Que Jesus possa ficar maravilhado olhando para você e dizendo: a fé da minha filha, eu vou honrar ela. Ó, a fé do meu filho, eu vou honrar ele porque ele está vendo sem acreditar, ele está crendo sem ver, ele está crendo, aleluia, naquilo que ele não está vendo, ele está dando credibilidade à palavra que eu lancei, ele não está vendo, mas ele já agradece porque ele acredita que já aconteceu, já agradeça. Declare comigo: eu vou agradecer, o meu milagre está próximo. Eu vou agradecer, o meu milagre está próximo. Conforme você agradece, Deus vai movendo ao teu coração, ao teu favor esse cenário, e Deus vai fazendo as coisas acontecerem conforme aquilo que Ele lançou sobre a tua vida. Lembre-se, você não precisa de muita coisa, você só precisa da palavra que já foi lançada sobre a sua história. Creia, saia daqui com posse desta palavra, crendo que o Senhor visita a sua casa, como Ele visitou a casa do centurião. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.